Dr. Jeffrey Chicchini enviou há pouco a primeira manifestação, pronunciamento, podemos tratar dessa forma, pós-prisão de Felipe Martins, na manhã desta sexta-feira, 2 de janeiro. Vamos acompanhar esse Dr. Jeffrey Chicchini. Felipe Martins acaba de ser preso em casa pela Polícia Federal, novamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Nem vou chamar isso de prisão preventiva, porque prisão preventiva tem que ter motivo. E essa é mais uma prisão sem motivo. Há 2 anos, Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez. Após provar que não viajou, ficou preso por mais 6 meses. Agora, no final do ano de 2025, sofre uma prisão domiciliar por culpa de terceiro. E hoje é preso sem que tenha descumprido nenhuma medida cautelar. Felipe Martins estava cumprindo de forma exemplar, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, as cautelares determinadas. Está há mais de 600 dias cumprindo todas as determinações judiciais. Nunca recebeu nenhuma advertência. Nunca foi admoestado por ter descumprido qualquer ordem judicial. E hoje foi punido novamente sem que tenha feito nada de errado. Em verdade, hoje o STF coloca em prática aquilo que já queriam desde 2019, quando Felipe Martins foi selecionado como líder do gabinete do ódio. Hoje, Alexandre de Moraes coloca em prática aquilo que desde sempre ele queria: prender Felipe Martins. Não é uma medida cautelar, é uma medida de vingança. Trata-se, evidentemente, de início de cumprimento da pena. Vejam que não importa provar ser inocente, não importa cumprir as cautelares de forma exemplar. O ministro Alexandre de Moraes, ele decide como ele quer, da forma como ele quer e a hora que ele quer. Mesmo tendo recursos ainda da condenação, ele já determinou, isso é a realidade, o início do cumprimento da pena. Essa prisão nada mais é do que uma medida de vingança e para antecipar o cumprimento da pena pela condenação, embora ainda caibam recursos da condenação. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com os demais condenados da farsa da trama golpista, e hoje foi assim com Felipe Martins. O Brasil vê que não há devido processo legal aqui. Não importa o quanto recorremos, temos mais de 10 recursos durante todo o processo, até hoje aguardando análise. Não importa quantas provas mostremos, não importa quão inocente seja. O objetivo era eliminar Bolsonaro, bolsonaristas, seus aliados, eliminar Felipe Martins. Hoje essa prisão do Felipe Martins não foi por algo que ele fez, mas sim por quem ele é. Felipe Martins hoje, no segundo dia do ano, dia 2 de janeiro de 2026, foi preso por ser Felipe Martins, porque a ordem de prisão não tem motivo. Mais uma vez, Felipe Martins é preso sem que tenha descumprido qualquer medida cautelar. Isso não é justiça, isso não é devido processo legal. Isso é o novo processo do Alexandre de Moraes. Ele conduz como ele quer, com as regras que ele cria, e não há a quem recorrer. Agora nós da defesa de Felipe Martins vamos nos reunir para decidir o que faremos. Recorreremos para o próprio ministro Alexandre de Moraes? Eu trarei os próximos passos a vocês. Fato é que hoje Alexandre de Moraes colocou em prática aquilo que ele deseja desde 2019. Felipe Martins é oficialmente um preso político, mais um perseguido por esse regime autoritário que se instalou no Brasil. Mas não vamos jogar a toalha, vamos continuar lutando por justiça e por liberdade. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado de Felipe G. Martins e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E prometo a todos, vamos continuar lutando. Obrigado, Chicchini. Silvio,
difícil é lutar contra um sistema que tem o seu objetivo traçado e ignora tudo e todos, regras, códigos, Constituição. Deve ser difícil na posição de advogado, como o doutor Chiquini, né, saber que o teu adversário é que determina a regra, muda a regra do meio do jogo e faz o que bem entende, né, Silvio? É uma luta absolutamente desigual, porque o advogado, nessa hora, ele sequer pode exercer as suas prerrogativas. Vamos relembrar aqui, Pitoli, antes de chegar exatamente a esse ponto que o doutor Chiquini esclarece, que é o cumprimento de um desejo antigo do ministro Alexandre de Moraes, que é trancafiar o Felipe Martins, independentemente de ter conjunto probatório, algo que conseguiu avançar diante de um julgamento do devido processo legal e restar comprovado para que ele pudesse ser punido e condenado. Nada disso aconteceu, mas sim trancafiá-lo e prendê-lo para que ele sofra as consequências de ter, em algum momento, integrado o tal do gabinete do ódio. Olha do que nós estamos falando. Nós estamos falando de um termo que surge na imprensa e na boca de alguns ex-políticos, inclusive eleitos a reboque do presidente Jair Bolsonaro. Personalidades que se tornaram políticos por causa do presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018, chegam a Brasília. Brasília vive uma CPI estapafúrdia de fake news. Cria-se na imprensa tradicional, que desde o dia 1 decide fazer uma oposição ferrenha e jamais vista no período democrático brasileiro ao presidente Jair Bolsonaro, porque não aceitava a vitória daquele homem simples que tirou a direita do armário no Brasil, que disse, acabou esse negócio de dizer que você é PSDB, você é de direita, simplesmente por ser antagonista do PT. Não, agora a direita tem um líder, a direita venceu as eleições, o campo conservador tem espaço na política brasileira e nós vamos governar o Brasil. Foi isso que o presidente Jair Bolsonaro fez. E muita gente que é eleita a reboque dele trai o presidente Jair Bolsonaro. E a partir daí a imprensa cria o gabinete do ódio, em 2019. Surgem influenciadores, surgem personalidades, políticos, como eles têm uma série de pessoas que passaram por esta cena triste, que subiram neste palco péssimo e hoje o Brasil sofre a consequência disso, de um gabinete do ódio. Porque se fôssemos pensar minimamente na existência de um grupo que monitorava redes sociais, na existência de um grupo que tentava levar um discurso adiante, nós poderíamos compará-los a esse grupo que não cometeu crime algum, porque não tem prova de crime algum, nunca existe. Aliás, não existe crime de fake news, começa por aí, né? Tentaram atribuir, inventar. Mas o que o PT já fez no passado, os antigos MAVs, as listas negras do PT, da Secretaria de Comunicação do PT, para perseguir jornalistas, para perseguir influenciadores que naquela época ainda eram embrionários das redes sociais, que eram também embrionários, era o início, o gatilho do que seria esse universo, esse advento das redes sociais no Brasil. Mas a gente já vivia tudo isso. O PT sempre usou aparato estatal e dinheiro público para perseguir adversários e hoje não faz diferente. Hoje nós temos um Ministério da Propaganda, um Ministério da Comunicação irrigado com milhões e põe milhão em cima de milhão, simplesmente para atuar em redes sociais perseguindo pessoas, para tentar difamá-los, para tentar pregar informações inverídicas. Mas eles escapam de qualquer crivo, de qualquer análise, eles escapam de qualquer inquérito e investigação do Supremo Tribunal Federal, porque eles são do campo do espectro político da esquerda. Alguém conhece um influenciador político, jornalista, chame do que quiser, da esquerda que responde a inquéritos como esse 4781, um inquérito que vai fazer aniversário, um inquérito que vai fazer 7 anos, não se tem memória no Brasil de um inquérito com 7 anos. Ou você abre um inquérito para investigar e chega a algum lugar, ou você é incompetente, você não consegue fazer o seu serviço. Os investigadores são incompetentes, porque eles não conseguiram concluir. Ou é outra coisa, e aí tá tudo certo, né? Tudo certo do ponto de vista de assumir o que é, e não certo do ponto de vista da legalidade. Mas é isso aí.
É uma gaveta, é uma pastinha que vai ficar aberta para tentar perseguir pessoas. Por que eu dei essa volta? Dei essa volta para falar que é por isso que o Felipe Martins é perseguido como é hoje, entre outros. Porque a ele é atribuída a função de ser um dos comandantes do gabinete do ódio, essa coisa absurda que não existiu no Brasil, no governo Bolsonaro. Existe e existe no presente no governo do PT. Isso existe. Tá aí. A gente já tem uma série de reportagens mostrando como é que funcionam as coisas lá no Palácio do Planalto. Inclusive, alguns perfis que são atribuídos a pessoas ligadas à primeira-dama Janja da Silva. E ao senhor Sidônio Palmeira, o ministro da propaganda e do dinheiro que abastece todo mundo por aí. Então, Felipe Martins é infelizmente vítima de um processo kafkiano, um processo inexplicável, vai ficar para as páginas mais tristes e escuras da história do direito brasileiro, da história da democracia, jovem democracia brasileira, e principalmente como algo que vai na contramão do que diz a Constituição de 1988. Completamente. Mas aonde é que está a Constituição de 1988 dentro de certos gabinetes do Supremo Tribunal Federal? Provavelmente na lata do lixo. Silvio, e tem um ponto interessante que é o seguinte, dizem, eu não fui checar, que o Moraes está em Dubai. Se foi para passar o ano novo em Dubai. Isso não é problema meu. Mas a ordem de prisão para ser cumprida hoje pela manhã contou com a assinatura do ministro. Eu começo a me lembrar de Eduardo Tagliaferro, né, e como se dá a questão dentro do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Porque nós estamos falando de alguém que tem acesso à informação do que Felipe Martins faz na internet, acessa, navega, não sei se corresponde à realidade, porque, segundo o próprio Chiquini, não foi, né, o próprio Felipe Martins que acessou, enfim, mas, veja, usa-se da estrutura do Estado para perseguir. Para mim está ficando nítido que usa-se a estrutura do gabinete do ministro simplesmente para ter alguém ali de olhos bem abertos e atentos, né, para pegar, né, estes que eles querem. E quem agora a gente vai pegar? Não, o Felipe Martins, vamos fazer de conta que ele escorregou, que ele acessou o LinkedIn. Usa-se então a estrutura do Estado meramente para perseguir quem eles querem, né, preso, definitivamente preso, aquele cara que 6 meses na cadeia, 10 dias na solitária, aquele cara que não delatou, que era tudo que o sistema queria. Que o sistema queria era o seguinte, prende esse tem perfil de quem vai delatar, de quem vai entregar. Pô, deu tudo errado. Ele não delatou, ele não colaborou, porque não tinha o que delatar, não tinha como colaborar e deu no que deu. Então, Silvio, tem a estrutura do Estado sendo usada para perseguir, nitidamente perseguição. Pitoli, olha só, quando você tem a mão pesada do Estado perseguindo um CPF, perseguindo um cidadão, eu acho que você pode chamar esse regime em curso dentro de um país, de uma nação, de um continente, de um império, você pode chamar do que quiser, menos de democracia, menos de demos e kratos, como a gente compreende o conceito básico e formador de democracia, lá do grego, de demos e de kratos, de poder, de povo e por aí vai, menos. Quando o Estado põe a mão para perseguir um cidadão, tem outro nome. Eu tenho certeza também que muita gente que já estudou história, que gosta de história, a história recente brasileira, a história feita com fuzil, a história feita com espada, a história lá de trás do pretérito, como a gente chegou até aqui, conhece uma série de regimes, principalmente sempre cercado e ladeada pela figura de déspotas, de imperadores, de majestades, que não agem conforme nenhum pressuposto daquilo que um dia foi formador da ideia de democracia. Mas aí, como estamos em tempos estranhos, age-se para defender a democracia sendo antidemocrático. É isso que nós estamos assistindo com esse caso do Felipe Martins, entre outros. Entre outros porque, se a gente parar para pensar tudo o que aconteceu desde o 4781, lá do primeiro semestre de 2019, passando pelo fatídico 8 de janeiro de 2023, que daqui a pouco faz aniversário de 2026. Quem é que não quer virar a página? Quem é que quer continuar nesse regime de exceção, nesse regime de perseguição,
para simplesmente manter o poder, para simplesmente sufocar o espectro majoritário brasileiro, a sociedade brasileira é de direita. A maioria dos brasileiros tem valores conservadores. A maioria dos brasileiros também seguem e tem como norte algum tipo de visão liberal econômica e menos estatal até, porque quer ser dono da própria vida, quer trabalhar para conseguir melhorar. Esse é o Brasil. O Brasil não quer ficar na mão de dominadores, mas é isso que a gente está assistindo. É isso que a gente assiste por meio do ministro Alexandre de Moraes. Tem duas informações para trazer aqui, Pitoli. Olha, eu observava, me mandaram aqui um link, é um link da CNN, foi publicada agora uma informação dizendo que a prisão do Felipe Martins, ela acontece por meio de uma denúncia anônima, que alguém achou que o perfil foi visitado pelo Felipe Martins no LinkedIn, ou seja, ele tem lá o LinkedIn dele, onde ele deve colocar as atribuições profissionais, foi assessor especial da Presidência da República, tem uma formação sólida, né? Ele é extremamente estudioso, nunca estive com ele, só o entrevistei uma vez numa emissora, mas fiquei impressionado com o grau de inteligência, ele fala línguas, é impressionante. Então, a formação acadêmica, a formação profissional dele está lá no LinkedIn, ele pode ter visitado algum curso, ele não, né? Porque, segundo o Dr. Jeffrey Schickini, ele não utilizou as redes sociais. E até fica uma pergunta ao Dr. Jeffrey, vou mandar uma pergunta para ele, Pitoli, se a custódia das redes sociais e da identidade digital do Felipe Martins também não está sob guarda jurídica, não está sob guarda dos advogados, o que deixaria claro que não foi o Felipe que acessou. Porque isso pode estar parado lá desde 2023. Simplesmente ele pode não ter acessado. Mas por alguma razão, alguma máquina, algum funcionário, alguém tinha lá um perfil e entrou. Por exemplo, estou dando um exemplo, estou chutando aqui, tá? Até porque, como eu disse, LinkedIn não é para bater papo. LinkedIn não é Instagram, LinkedIn não é Facebook, LinkedIn não é para você conversar com ninguém, não é para buscar informações sobre nada, foto, não. LinkedIn é para olhar oportunidades profissionais, sobretudo. Essa é a função, a premissa básica. E tem algumas notícias que você pode ler, como você pode ler em qualquer internet, ou assistir na televisão, ou no rádio, ou no YouTube, e por aí vai. Então, eu acho só, Pitoli, e amarro aqui, que essas informações precisam ser checadas também. Quem, segundo a CNN, teria denunciado ao Supremo Tribunal Federal que teve o perfil acessado pelo perfil de Felipe Martins? E a partir daí, na virada do ano, o ministro Alexandre de Moraes, ou o gabinete dele, não sei se é uma assinatura digital, mas seguramente ele deu o joinha, ele falou, vai lá e aperta o botão, vai lá e prenda o Felipe Martins, esteja ele onde estiver, não sei, mas seguramente alguém foi lá bater a porta. Quem bateu a porta? Com qual intuito? Por que prejudicaram e perseguiram o Felipe Martins? Quem mais pode estar perseguindo o Felipe Martins? Quem será que continua tentando cercá-lo? E cercar outros nomes também que fizeram parte da equipe do presidente Jair Bolsonaro. Qual é o intuito desta sanha persecutória? Dessa sanha sem fim, que o Brasil precisa virar a página,